Começando mais um Manchester ao contrário. Graças a Deus é o último Manchester ao contrário do ano. Graças a Deus a temporada do Manchester United acabou. Graças a Deus. A rapaziada me perguntou por que não tá fazendo vídeo do Manchester United, né? A resposta é muito simples, eu sou um cara muito supersticioso. E quando eu parei de fazer vídeo, o Manchester United começou a jogar razoavelmente bem e ir bem na Liga Europa. Aí eu falei, pô, acho melhor eu parar de gravar, né? Deixa eu gravar quando perder, né? Se perder. E, bom, perdeu, né? Perdeu pro Tottenham na Liga Europa. Eu demorei pra gravar o vídeo por questões de que... O vídeo da Europa League, né, eu digo. Por questões de que eu estava muito abalado. Eu não estava conseguindo falar sobre o assunto. Eu estava em estado de negação o tempo inteiro. Todo mundo que tentou tocar no assunto comigo, eu mandei tomar no cu, ou eu fiquei em silêncio. E agora meio que passou um pouco da raiva, né, pós-jogo, e eu vou falar. Talvez não seja tão engraçado quanto as pessoas esperem, porque a raiva já passou, a indignação já passou. Mas enfim, o vídeo não vai ser só sobre o jogo, eu vou fazer um resumão da temporada e vou dar um pouco mais de embasamento na final da Liga Europa, né? Porque foi o jogo do ano, né? Querendo ou não. Foi o jogo do ano pra nós, né? Pra nós e pro Tottenham, né? Então, vou abrir falando sobre o jogo, mas mais pro final eu vou falando sobre o resumo da temporada, né? Saídas, vindas, né? E situações de elenco, técnico, etc, diretoria. Eu vou falar do jogo, eu não vou falar sobre todos os pontos do jogo, eu vou falar principalmente dos culpados, né? Porque o time perdeu. O time perdeu uma final e a culpa foi exclusivamente daquele goleiro ridículo, tonho, medíocre, horroroso, tenebroso, horrível, perna de pau, bagre, miserável, arrombado. Tudo que é de ruim eu acho que esse cara merece na vida. Eu acho que ele é o pior goleiro que eu já vi atuando, não só com a camisa do Manchester United, mas que eu já vi atuando no futebol. Eu não sou um cara que gosta muito de assistir jogo, tipo, de ligar a TV, passar o dia vendo o jogo. Mas eu já vi muito jogo de futebol e eu posso dizer com muita certeza que Jandrei é melhor que o Onaná. Pensar em algum nome de Sidão, melhor que o Onaná. A lista é muito grande, né? Você aí quiser falar algum jogador, goleiro que você viu tão ruim quanto o Onaná, por favor, deixe nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar aí, por favor. Eu pretendo fazer uns vídeos durante o recesso, né, sem Liga Europeia, sobre tier lists, né, de contratações da era pós-Ferguson, das contratações do Rubem Amorim, enfim, né, do Careca também. Careca que acabou de assinar pelo Bayer Leverkusen, foi oficialmente divulgado agora de manhã. Boa sorte pro Careca, eu gosto demais do Careca. Hashtag volta Careca. E então, os dois culpados pra mim foram o Rubem Amorim e o Onaná. O Onaná, se ele for homem, a temporada acabou. Agora o Manchester tá indo fazer uma pós-temporada na Ásia pra fazer essas coisas de marketing, divulgação, né? E se ele é homem, acabando a pós-temporada, ele fala, me manda embora, me vende. Se não conseguir me vender, rescinde o meu contrato. Eu não vou, sabe, falar assim, vamos rescindir o contrato se não me vender? Eu abro mão da multa, falo. Se ele fosse homem, ele falava isso. Por causa que a culpa da temporada ser ruim é ele. Ele é um dos principais culpados. Tem, lógico, culpa de diretoria, culpa de técnico, mas ele... Sempre que tem algum problema no time, e o time vai mal e perde, ele tá no centro. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Seja dando entrevista, seja ele atuando em jogo. A final da Liga Europa foi isso. O erro do gol é totalmente dele. Tem gente que vai falar pra mim que foi culpa do Shaw. Muita gente falou isso pra mim. Só que, qual que é a culpa do Shaw? O Shaw tava marcando o Brendan Johnson. O Brendan Johnson sai um pouquinho na marcação. Você vê que ele sai muito pouco. Tanto que tem um espaço muito curto entre ele, o Onaná e o Luke Shaw. Ele chuta pra trás. O Brendan Johnson chuta a bola para trás. A bola ricoteja, a bola meio que amassa no Luke Shaw e vai pro gol. Só que é tudo muito devagar. O Onaná, ele espera a bola estar no pé do Brendan Johnson de novo, ou alguém chegar muito perto da bola para ele fazer uma ação de pular na bola, tentar pegar a bola. Tudo acontece muito devagar, é um lance esquisito. E ele não tem tempo de reação. Que goleiro que não tem tempo de reação? O cara joga no
Hoje não mais o maior clube da Inglaterra, mas pode dizer que é o segundo. Ele não tem tempo de reação. Eu já vi muito goleiro na várzea com mais tempo de reação que o Onaná. O Onaná é ridículo, ele não sabe jogar bola. Ele é um idiota, ele é um estúpido, ele é um pereba master, eu já diria Barolo. Ele é ridículo, ridículo. Então, o Luke Shaw, ele pode ter sua parcela de culpa, né? Afinal de contas, ele é um zagueiro, ele tava atuando como zagueiro, mas ele é lateral esquerdo. Mais uma invenção do professor Pardal. A bola espirrou nele, fazer o quê? E o Onaná tinha que estar atento. Só que ele não fica atento, ele é horrível, ele é ridículo, ele é horrível, ele é ridículo, ele é ridículo, ridículo. Então, assim, ele é o principal culpado porque ele tomou um gol, né? Só que, assim, eu acho que... Eu digo o principal culpado no lance, né? Mas aí, pra mim, vem o maior culpado da partida, que é o Rubem Amorim. O Rubem Amorim, pra mim, é ridículo o que ele fez na final. Quando ele chegou, ele tentou essa mesma escalação que foi da final, que era algum volante mais defensor, pitbull, ao lado do Bruno. O Bruno atuando como volante junto com esse cara. E não deu certo em nenhuma partida. Nenhuma. Todas que ele tentou, o time sofreu gol ou não conseguiu criar. Principalmente criar, o time criou muito mal, porque você tira o principal cara que cria do time e põe ele de volante, isso não existe. E tentava pôr o Mazraoui como ala direito. O Mazraoui como ala direito na partida da final da Europa League, tudo bem, porque o Dalot estava voltando de lesão, então ele não podia começar a partida. Seria imprudente, correto? Porém, o Rubem Amorim, ele é muito imprudente. Ele colocou o Mason Mount, o Luke Shaw, que também voltaram de lesão. Como titular. E... Enfim, não funciona. O Bruno como volante junto com o Casemiro, ou o Ugarte, ou o Mainu, que seja. Não funciona. Se ele quer um meio de campo mais ágil, com algum pitbull e um volante que seja mais passe de bola, né, mais construtor, coloca o Mainu. E deixa o Bruno avançado. Coloca o Ugarte. Sacrifica os caras na partida. Deixa os caras jogarem mesmo não estando 100%, porque é uma final. Só que ele ao mesmo tempo fez e não fez, porque ele colocou o Luke Shaw e o Mount e o Diallo pra jogar como titular. O Luke Shaw, que fez pouquíssimas partidas no ano, ele jogou, se não falha a memória, antes da final da Europa League. Ele jogou um finalzinho de tempo na Premier League e jogou um jogo como titular. Foi isso que o Luke Shaw jogou antes da final. Então ele entrou sem tempo de jogo, ele entrou frio, ele entrou nervoso, ele entrou com medo. Então, assim, é escolha do técnico. Então, o técnico errou. Ele colocou o Mason Mount, que tem 3 gols no ano, que só se machuca, que fez sim uma partida boa contra o Atlético Bilbao, mas só, foi a única partida boa dele no ano. E depois o Diallo também, que tava voltando de lesão. O Diallo eu acho que é o menos pior, porque ele chegou a jogar mais que Mason Mount e Luke Shaw. Ele tava um pouco mais pronto pra jogar, até porque ele se recuperou 2 meses antes da lesão que ele tinha sofrido. E tudo bem, mas mesmo assim eu não colocaria o Diallo pra jogar. Mas talvez tudo bem sacrificar, né? Colocar o cara, que o Diallo é muito importante. Eu não posso dizer que ele fez uma boa partida, né? Mas ele fez uma partida ruim, né? Assim, ficou muito claro que vem outro erro do Rubem Amorim. Ficou muito clara a tática do time. A partir do momento que o time entrou em campo. O Tottenham leu. Era dar o corredor pro Amad, o Amad corre e cruza na área. Toca a bola pro Amad, o Amad corre e cruza na área. Toca pro Amad, cruza a chuveirinho pro Maguire na área. Foi isso o jogo inteiro. Fora que Mason Mount e Diallo tentaram fazer os cortes mais pra dentro, né? Tentar jogar em profundidade, se infiltrar. Só que não dava certo. Porque vem aqueles monte de troglodita que joga no Tottenham, que só tem os caras de 1,90 m com 85 kg de massa muscular contra o ratinho do Diallo e o frango do Mason Mount. É ridículo. Então, e sem contar que o Amorim também pôs o Onaná pra jogar a final, né? Então, se o Onaná fosse, se o Rubem Amorim fosse homem, ele não colocava Shaw, ele não fazia esse esquema ridículo que nunca funciona. Ele não colocaria mesmo um monte de Diallo e Shaw pra jogar. Ele não colocava o Onaná pra jogar. Eu acho que o Onaná tinha que ter virado banco desde o dia que o Rubem Amorim chegou. E como ele não fez isso, né, tem que deixar o cara no time, né? Ah, mas o Bayindir é pior. Não, não é pior. Não é pior. Porque não existe goleiro pior que o Onaná. Nossa, cara, eu odeio o Onaná. Eu odeio o Onaná. Queria cometer o oposto de viver com ele, mano. Sei lá, mano. Queria, mano, enfiar uma faca na jugular dele, mano. Nossa, como eu odeio aquele cara.
E então, pra mim, o Rubem Amorim foi muito fraco. A tática, o esquema foi ruim, os jogadores que ele colocou foram ruins, a tática do time foi horrorosa. E a proposta do jogo foi ruim. O time até que tava jogando ligeiramente melhor que o Tottenham no primeiro tempo. Pra falar que tava igual pra igual. A Tottenham fez o gol e acabou o jogo. O Manchester não ameaçou fazer gol em nenhum minuto. O Vicário fez acho que 3 defesas difíceis no final do jogo, né? Mas nada demais. E, nossa, cara, eu não aguento, cara. Dá vontade de chorar, mano. Eu nem vi o jogo do Aston Villa ontem. Ontem foi domingo, né? O último jogo da temporada, né? Eu não vi o jogo. Eu não tinha psicológico pra ver aquele jogo, cara. Eu não quero saber de Manchester United por 3 meses. Quando voltar a jogar, mano, eu vou assistir porque é o time que eu torço, mas sei lá, cara, pra mim podia explodir o Old Trafford amanhã, o time, pô, o Carrington podia ir pra casa do caralho, o meu Amorim podia ser atropelado na rua, qualquer coisa, mano. Não aguento mais essa bosta, velho. Esse foi o grande resumo da final da Europa League aí. Vou falar aqui ó, as notas que eu vou dar, né, pros atletas, né, pros guerreirinhos, né. Onaná, 0. Shaw, 0. Maguire, eu vou dar um 6. Maguire. Yoho, eu vou dar 6. O Dorgu, eu vou dar 3. O Dorgu foi assim. O Dorgu, tadinho, a gente não pode criticar o Dorgu, porque o Dorgu acabou de chegar, é moleque novo, veio da Itália, tá se acostumando. E o pouco que ele chegou, ele já mostrou ter uma qualidade, né? Ter algo pra mostrar pro time, né? Eu acho que ele tem que ter um pouco mais de tempo só pra se encaixar, mas na final eu acho que ele foi muito inafetivo, né? Enfim, Mazraoui eu vou dar 0. Eu acho que o Mazraoui fez uma partida péssima. Só que aquilo, o Mazraoui não é ala, ele jogou de ala. O Mazraoui não é ala. É culpa do Homem Amorim. Só que eu não tinha o Dalot, mas, cara, sei lá, eu fazia qualquer outra coisa, mas eu não deixava o Mazraoui de ala. O Diallo podia ser facilmente o ala. Podia ser o sacrifício, né, por ele pra jogar. E colocava o Garnacho, cara. Deixa o Garnacho jogar, mano. Que misericórdia. Mano, que porra que o Homem Amorim tem pro Garnacho. Casemiro, eu vou dar 7 pro Casemiro, porque ele teve que tomar conta inteira do meio campo sozinho. E ele deu conta até certo ponto, né? Jogou bem. O Bruno eu vou dar 0. O Bruno não apareceu no jogo. O Bruno, quando pegava a bola, era um peso morto. Mas por que ele é um peso morto? Porque ele jogou na posição que não é a dele. O Bruno jogou de volante. O que o Rubem Amorim tem na cabeça pra pôr o Bruno de volante todo jogo, cara? Mount 0. O Mount foi... Eu acho que o Mount, cara, eu acho que ele foi o pior jogador da partida. Mas, de novo, não, mentira, o Naná foi o pior da partida. Mas, de novo, o Mount, ele não tava pronto pra jogar. Não tava pronto. Diallo eu vou dar 3. O Højlund, cara, o Højlund, pelo incrível que pareça, eu não acho que ele fez uma partida ruim. Eu vou dar um 5 pra ele, porque ele não fez gol, não deu assistência, né? Ele fez uma partida boa. A única partida que ele tava fazendo algo de útil, tipo, foi uma partida que eu vi. Ele buscar jogo. Foi a primeira partida que eu vi o Højlund buscar jogo. O atleta Højlund, pela primeira vez no Manchester United, buscou jogo. Ele tava indignado em campo. Eu acho que foi um dos poucos que estavam muito indignados em campo e queriam um resultado. Então ele brigava, ele ia, xingava, corria pra ponta, ia pra trás. Mas também acho que foi o único jogo que eu vi dele fazendo isso. E o que o Rubem Amorim faz? Substitui. Ai, caralho. Então eu vou dar um 4 pra ele, porque ele não fez nada demais e foi substituído. Mas ele, pela primeira vez, quis jogo. Ele quis jogar. Aí entrou o Zirkzee aos 71 minutos no lugar do Højlund. O Zirkzee não fez nada, porque voltou de lesão também. Aí o que eu acho? Pra mim, o Zirkzee tinha que ter entrado no lugar do Mason Mount e deixado o Højlund. Aí entrou o Garnacho também aos 71 no lugar do Mason Mount. Pra mim, o Garnacho era pra ter entrado no lugar do Mazraoui e ele desce o Diallo. Porque o Diallo tava acabado. O Diallo, ele nos 70 minutos não aguentava mais correr. Então, ou substituir ele também, ou desce ele pra posição do Mazraoui, pro Garnacho ficar mais incisivo. O Dalot entrou no lugar do Mazraoui aos 85. Cara, o Rubem Amorim, ele não usou nem as 5 substituições dele. E demorou muito pra substituir. Foram 71 aos 85, o Dalot pelo Mazraoui. E o Mainu no lugar do Dorgu aos 90. Tudo bem que não tinha nenhum craque no banco, mas assim, põe todo mundo dá pra pôr, entendeu? Viu? É outra coisa que ele fez errado. Tudo que tinha de errado ele fez. E esse foi o grande resumo do vice da Europa League aí. Acabamos com a seca de títulos do Tottenham. Eu sabia que isso ia acontecer.
Porque o ano era o ano das zebras. Tava isso muito claro antes da final. E quando a gente tava nas quartas de final contra a Real Sociedad, eu tava com medo de que a gente poderia pegar na final. Aí quando chegou na semi, podia ser o Bodo Glimt ou o Tottenham, eu sabia que a gente ia perder pro Bodo Glimt ou pro Tottenham. Porque eu falei que se fosse o Bodo Glimt, a gente perderia por ser a zebra. O Bodo Glimt seria a zebra e a gente perderia. Falei, sou um cara muito supersticioso, novamente. E o Tottenham? Porque o Tottenham simplesmente jogou 3 vezes contra nós no ano e ganhou as 3. No caso, foram 4 com a final da Europa League e ganhou as 4. Nossa, como eu... Enfim, eu já sabia que ia perder. Eu assisti de besta. Acho que vou encerrar o assunto Liga Europa. Tô pensando aqui se eu encerro o vídeo, depois eu faço um outro vídeo de um retrospecto da temporada. 16 minutos? Eu acho que eu vou falar rapidinho, mais um resumo da temporada. Bom, basicamente o Manchester United disputou 4 competições no ano, que foram a Europa League, a Premier League, a Copa da Liga Inglesa e a FA Cup. Na Premier League foram impressionantemente 42 pontos. 42 pontos, 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para saber que nosso aproveitamento foi menos de 40. E com isso a gente ficou na 15ª posição da tabela. A gente só conseguiu 40 pontos mais no último jogo agora contra o Aston Villa. Tá, só pra vocês terem uma noção. Na FA Cup a gente ficou em... A gente caiu nas oitavas pro Fulham, foi nos pênaltis. Eu assisti esse jogo, eu acho que foi o segundo jogo no ano que eu mais passei nervoso. Aquele jogo eu queria destruir a sala. O da Europa League eu queria chorar. Eu queria chorar, sentar em posição fecal e rezar pra Deus. Agora o do Fulham eu tava puto, queria quebrar a TV os caralho, aqui em Chique, Bahia. E na Copa da Inglaterra a gente perdeu pro Tottenham, nas quartas de final, por 4-3. Foi o grande resumo da incrível temporada do pior Manchester United da história. Ponto positivo, né? Esse ano o Hamas, é um meio-campista que entrou aí em alguns jogos do ano como garoto da base, foi eleito o melhor jogador da base do ano, né? Quando eu digo assim da base, quer dizer quando é que o cara ele sobe da base e joga uns jogos no profissional. Aí ele ganha um prêmio lá, que é importante, porque o Manchester United tem uma grande história nas categorias de base, não sei o que, tipo o Santos, tá ligado? O Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador do ano, lógico, o cara teve 39 participações em gol. Agora, falar um pouquinho dos nossos artilheiros, né? Foram 20 gols do Bruno com 19 assistências. O Garnacho teve 10 gols e 11 assistências. Eu gosto de dizer que o Garnacho, ele é o artilheiro dos gols inúteis do Manchester United. Ele sempre acaba com mais de 10 gols, 20 participações em gols no ano, só que é tudo inútil, né? Pouquíssimos, um ou dois valeu alguma coisa. O Amad teve 11 gols, 9 assistências e pasmem, o atleta Højlund teve 10 gols esse ano e 4 assistências. Eu não sei como é que ele teve 10 gols, né? Mas assim, 14 participações de gol pro nosso centroavante, nosso camisa 9. Nossa, que deprimente. Eu vou agora citar um pouquinho os jogadores que estão emprestados. Eu vou primeiro falar os jogadores que já têm suas saídas confirmadas, né? Que são eles o Lindelof, o Johnny Evans, o Eriksen e o Tom Heaton. Todos eles em fim de contrato, vão sair, confirmado, né? O Lindelof queria que ele ficasse mais um ano, mas o Rubem Amorim quer trazer um zagueiro, né? Que seja mais compatível com o sistema dele, né? A bênção do sistema do Rubem Amorim. Nossa, cara, não aguento esse maluco mais, mano, não aguento, velho. Agora, possíveis saídas, né? Eu acho que eu vou falar isso. Deixa eu abrir aqui o plantel, eu abrir falar isso. Vamos lá, das possíveis saídas. Cadê aqui? Só um minutinho que o Transfer Market está carregando. Mas eu não tenho aqui anotado, perdão. Não, mas tem novidades, né? Vamos lá. O Onaná é uma possível saída, graças a Deus. Como eu falei, se o Onaná for macho, ele pede pra sair. Como ele não é macho, ele não vai pedir pra sair. Então o Manchester United tem que chegar... E aparentemente o Rubem Amorim já entrou em contato pra ele e falou, ó, cara, procura uma casa nova aí. Ele tem propostas da Arábia, porque acho que nenhum lugar do mundo vai querer esse otário, a não ser a Arábia.
É o principal mercado para ele. E é bem possível que ele saia. Tom Hilton já vai sair, eu comentei. O The Ligt, né, ele teve uma sondagem de times europeus das top 5 ligas, né? Espero que não saia, é o nosso melhor zagueiro. Tudo bem que ele, assim como o Lisandro Martinez, se machuca, mas mesmo assim ele se machuca menos que o Lisandro Martinez, né? E eu não duvido nada dele sair, não quero que saia, mas ele teve sondagens, né? Falando concreto e tal, não sei o quê. Perguntaram dele, né? Ó, como é que tá, né, tal. Eu não lembro quem que foi, eu acho que foi algum time da Itália, mas não foi a Juventus. Porque ele foi a contratação do Careca, né? Então, e como esse ano foi esculachado, né? Foi uma bosta. Então talvez ele não queira ficar nesse ninho de rato que é Manchester, né? Talvez ele queira ir embora pra um lugar mais estável. Eu não vou... Até porque ele não tem nenhum, assim... A torcida gostou dele, né? Da raça dele, não sei o quê, papapá, mas... Falar que acho que ele teve algum apego com a gente, acho que seria mentira. Então eu espero que fique. Luke Shaw é uma possível saída. O Luke Shaw nem estava relacionado pro jogo de ontem contra o Aston Villa. O Rubem Amorim aparentemente já disse para ele que talvez não vá contar com ele. Então se ele quiser procurar um novo clube, pode procurar, portas abertas. E mesmo assim pôs esse cara de titular na Europa League. Nada justifica, né? Eu não sei, cara, o que passa na cabeça do Rubem Amorim. Ele pede pro cara ir embora e põe ele de titular na Liga Europa. Sei lá. O Tyrone Malacia, né, ele tá em... Não, desculpa, depois eu vou falar desses caras que estão emprestados, né, que o Malacia entrou nesse bolo. O Lindelof saiu, Johnny Evans saiu. Que mais? O Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes teve agora uma proposta oficial. Aparentemente a Arábia fez uma proposta de 100 milhões de euros pra tirar o Bruno da gente. É um tópico muito sensível, né? Cara, o Bruno falou que por ele não sai por dinheiro nenhum no mundo, que ele não liga pra dinheiro. Ele gosta de Manchester e ponto, acabou. Se depender dele, ele não sai. Só que o clube tá desesperado por dinheiro. Só que eu acho que tanto que teve um exemplo, né? Que o clube nem levou gente, não pagou nada pra ninguém do time, né? Que eu digo assim, staff, né? Funcionários, pra ir ver a final da Europa League. Os poucos que foram pagos pelos jogadores e pelo Rubem Amorim. Falo de Rubem Amorim, um cara muito legal. Eu tomaria super uma cerveja com o Rubem Amorim. Mas como técnico, era longe do meu time. Enfim, o Bruno teve essa sondagem, então assim... Eu acho que o Sir Jim Ratcliffe vai dizer não, mas eu não duvido. E esse dinheiro seria muito importante pro fair play financeiro que o clube tá precisando. Cara, falando economicamente, sim, quero que ele saia, né? Falando economicamente, quero que ele saia. É um dinheiro bom que entraria pro clube. O Bruno já tem 31 anos, eu acho, né? 30 anos, desculpa. Então, assim, sei lá, que ninguém dá certo que traz, todo mundo que vem não dá certo, então... Abrir mão do único cara que dá certo é meio suicida, talvez, né? Enfim. O Mainu pode sair, mas o Mainu é por questões contratuais, que ele não se acerta com a diretoria, que ele tá pedindo 200 mil libras por semana. Que pra quem não sabe, no futebol europeu eles recebem por semana, né? E 200 mil libras é muito dinheiro. E a gente tá passando por uma reestruturação, onde quer diminuir salários, né? Pipipopopó. Então tem uma chance dele sair, não sei se essa janela ou do próximo ano, porque eu acho que ele tem mais um ano de contrato. O Garnacho. Cara, o Garnacho é a coisa que mais teve fafafá nos últimos meses. Principalmente no último mês, né? Vamos dizer assim. E ontem se agravou muito, porque ontem o Garnacho, ele nem entrou pro banco. Ele não tava nem no banco. E a esposa dele postou stories, não sei o que, papapá. E ele vai embora principalmente porque ele não se dá bem com o Rubem Amorim. Unicamente, exclusivamente por causa disso. Igual o Rashford. Só que o Garnacho, ele ainda é muito novo, né? Que nem o Tirissa do Rashford, que tá saco cheio da vida, né? Não quer mais saber de futebol. O Garnacho, ele teve brigas com o Careca, ele pediu desculpa. Ele teve briga com o Rubem Amorim, pediu desculpa. Ele, indisciplinarmente falando, é muito chato. Ele dá muito problema. Mas é aquele negócio, né? Nem todo jogador é bom treinando, nem todo jogador gosta de treinar, né? Tem aquela gana toda. E o Garnacho é um desses caras. Só que ele joga bem. Ele é muito novo. Ele já mostra um potencial muito bom. Só que o Rubem Amorim é chato pra caralho. Eu não sei o que se passa na cabeça desse cara. Eu sempre defendo quando o técnico quer mandar embora algum jogador por indisciplina, né? Ou porque não se dá bem com o cara. Mas o Garnacho não é o cara que eu vou defender. Pra mim o Garnacho é um ponta burro. Só que ele pode ficar inteligente, porque ele tem muita qualidade. Basta ele querer, e ele quer.
Só que o Rubem Amorim aparentemente tá de cu doce, né, pra variar. Então, aparentemente eles brigaram de novo, que não sei o quê. E o Garnacho é o único jogador que pode sair e trazer 100% do fair play financeiro pra gente. E é um jogador que aparentemente vale mais de 50, 40 milhões de euros, libras, né? Acho que o Manchester tá pedindo 60 milhões por ele. Cara, 60 milhões limpos entrando pra gente do fair play financeiro é... Puta, cara, dá pra trazer alguém muito bom, mano. Então, assim, eu defendo ele ficar, mas se ele sair, eu sei que vai vir um cara também. Então, eu acho muito 50-50. Eu quero que fique. Eu não sou tão mercenário a esse ponto. Mas o Rubem Amorim quer trazer alguém do Sporting, ele quer trazer os caras pro sistema dele, o famoso sistema. Sistema meu ovo. O Casemiro pode sair, mas o Casemiro é porque o Casemiro é muito caro, né? O Casemiro ganha 300 mil libras por semana. Ou é euros, enfim. O Casemiro, o principal mercado é o mercado árabe, né? E ligas europeias também querem ele. Mas times fora dos top 3, top 4, né? E... pelo que ele declara, pelo que ele fala, ele falou em entrevistas recentes, ele quer ficar. Por ele fica. Você sabe, tipo, eu fico, gente. Eu gosto daqui, eu quero me provar mais e mais e mais. E ele não quer sair desse jeito. Ele quer sair vitorioso, porque ele tem uma carreira muito vitoriosa. Ele é um cara bichinado por vencer. Só que o Rubem Amorim é muito chato. O Rubem Amorim, por motivos que ninguém conhece, quando ele chegou em Carrington, né? Carrington é o CT do Manchester United. Falou: Casemiro, não conto com você. Se vira, arruma outro canto pra você trabalhar. De graça, assim, sabe, o Casemiro. Só que ele começou a ter muita lesão no elenco. Não o Casemiro, né? Os jogadores. O Rubem Amorim foi obrigado a botar o Casemiro. Ou ele botava o Casemiro, ou botava o Sir John, não sei das quantas, da base com 17 anos. Então ele se viu obrigado a pôr o Casemiro. E o Casemiro jogou muito bem. O Casemiro é o melhor volante de todos os tempos. Só o Rubem Amorim não vê, né? O Rubem Amorim, que é alguém do sistema. Então, se o Casemiro for embora, é porque o Rubem Amorim, que é outro cara do maravilhoso sistema dele, cujo eu quero que vai pra puta que pariu, ele é o sistema. E o Casemiro, por ele fica, porque ele quer se provar. Só que eu não sei o que o Rubem Amorim tem, que ele quer escorraçar todo mundo só porque ele não gosta da pessoa. Que, tipo, ele não foi com a cara da pessoa. O Rubem Amorim eu não sei o que passa na cabeça dele. E ele quer mandar o Casemiro embora, porque, enfim, que eu não sei. A diretoria, isso aqui, a diretoria também quer mandar ele embora por causa do salário, que são 300 mil libras por semana. Cara, mandar embora pelo dinheiro, aí eu concordo. Agora, mas eu acho que a diretoria querer mandar embora, eu sou a favor, mas eu não sou a favor pelo motivo do Rubem Amorim, né? Então, mas enfim, Casemiro é uma possível saída, né? 50-50, né? Tem que ver o que vai chegar pra gente. Vamos ver quem que vai topar pagar o salário dele. Não, esse aqui tá, depois eu falo. O Haaland já aparentemente já teve sondagens e também o Rubem Amorim já falou pra ele que seria bom ele procurar um novo clube. É basicamente isso. O Haaland é isso. Teve sondagens e foi dito que se ele quiser procurar um novo canto, pode procurar à vontade. Por enquanto, são as possíveis saídas, né? Agora eu vou falar dos caras que estão emprestados. Nós temos de empréstimo o Anthony, Rashford, o Malacia e o Sancho. O Anthony é uma questão puramente de sentar na cadeira e conversar, porque o Betis quer ele e o Manchester quer vender. Só que o Manchester está pedindo aparentemente muito dinheiro, e é um dinheiro que o Real Betis não tem. Enfim, vão sentar e conversar e é mais provável que ele saia do que ele fique. O Rashford, cara, o Rashford eu acho que é o mais delicado de todos, porque o Aston Villa falou que iria pagar os 40 bilhões que o Manchester pediu pelo Rashford, caso eles fossem para a Champions League. Aí o único jogo da temporada que a gente podia perder era o de ontem contra o Aston Villa, porque se o Aston Villa ganhasse, ele ia para a Champions. Só que o Manchester United ganhou e o Aston Villa não foi para a Champions. O Aston Villa foi para a Europa League. Então, a gente não sabe quanto dinheiro eles vão ter para gastar pro ano que vem. Então, porque eles preferem comprar, por exemplo, o Asensio, que chegou e jogou mais bola. O Rashford tá fixado, 40 milhões, não tem conversa. Ou paga os 40 ou devolve. E acho que vai acabar devolvendo, porque eles não foram pra Champions League. Então não vai entrar lá mais 100 milhões de euros na conta. Então eu acho que vamos ter o Tiriça ano que vem de novo. Eu tô achando pra caramba. O Malacia, aparentemente o PSV quer comprar, até porque ele fez uma baita temporada pelo PSV. Ganhou agora a Liga Holandesa.
é possível que ele fique por lá. E o Sancho já é meio que confirmado, porque o Sancho foi pro Chelsea com empréstimo com obrigação de compra. Se ele batesse lá uns negócios, tinha que ser comprado. Então eu acho que é 20 milhões de euros. Não é nada pro Chelsea que tá gastando 100 milhões a roda aí por nada. O Sancho é preço de banana. Saídas confirmadas já falei, possíveis já falei. Agora, as possíveis contratações do glorioso Manchester United. Matheus Cunha, que já tá praticamente, já está acertado, né? Ele já meio que se despediu do Wolverhampton, já se despediu dos brasileiros, postaram stories lá, assim, obrigado por tudo, irmão, que não sei o que, né? Teve aquela coisa doida. E aparentemente o valor vai ficar aquele absurdo de 70 milhões de euros, essas porra aí, nossa, é muito dinheiro pra esse perna de pau, velho. Eu gosto dele, fez uma boa temporada. Eu acho que ele sim é um jogador que vale a pena gastar dinheiro, mas não 70 milhões de euros. No máximo uns 40, 45 aí e tal. E eu acho que ele vai jogar bem. Se não se machucar, ele vai jogar em tese onde o Mount joga. Vai fazer aquele 10 atrás do atacante que o Rubem Amorim gosta, tal, não sei o quê. E provavelmente vai continuar usando o Bruno como volante, essas papagaelas todas do Rubem Amorim. Enfim, aparentemente é contrato até 2031, são 70 milhões de euros no Matheus Cunha, que acho que é a primeira contratação pro ano que vem, né? Aí tem o Osimhen e o Gyökeres, né, que são esses atacantes aí, super atacantes que são vinculados, só que eu acho que esses caras só vêm se a gente conseguir vender o Garnacho, porque a gente vai ter um orçamento de 100 milhões de libras para gastar na temporada que vem, já foi divulgado. Cara, 70 já vai no Matheus Cunha. Então, assim, a gente vai ter que vender os caras que estão emprestados, vai ter que vender Casemiro, vai ter que vender a rapaziada toda. E o Osimhen não vai ser menos que 70 também, menos que 80. O Gyökeres não vai ser menos que 90. Eu sou totalmente contra trazer o Gyökeres pelo valor e pela idade. Gyökeres porque ele tem já, acho que 28, 27 anos. Então, e o Sporting tá pedindo 92 milhões de euros nele. Eu não pagaria isso nele nem fudendo. O Osimhen, eu acho que é mais questão de sentar a bunda com a Napoli e conversar, porque eu tenho certeza que se sentar com o Napoli e oferecer 60 milhões, a Napoli aceita. Mas para isso tem que vender e liberar muita gente, para não tomar transfer ban, essas papagaiadas todas aí. Aí tem o Guerri e o Delap. O Guerri é um zagueiro do Crystal Palace, que a gente quer trazer. O Delap é um atacante do Ipswich Town, foi rebaixado. Moleque novo, tal, fez uma boa temporada. É jovem promessa, tal, essas porra tudo aí. Aí tinha mais um cara aí, do Brentford. Possíveis, contratação Manchester United. Brentford. Isso, é o Brian Embelum. Como é que fala essa bexiga? Aqui. O United está de olho no Brian Embelum, avaliado em 60 milhões de libras. O que é esse cara aqui? Vamos dar uma pesquisa rápida aqui nele. Eu não sei muito dele, mas eu sei que ele é o principal jogador do Brentford, junto com muitos outros caras. Camaronês, na França, tô com ponta direita. Esse cara provavelmente vai ser o novo ala do Rubem Amorim. Eu entendi a receita desse Flamengo. 25 anos, ponta, só que 60 milhões, cara, meu, tô cansado, mano. Enfim, rapaziada, deu 33 minutos aí. Podia ser 2 vídeos, né? Mas eu acho que eu não teria tempo pra gravar 2 vídeos, não sei. Rapaziada, muito obrigado quem assistiu até o final. Desculpa se eu me falei demais, eu desabafei. Eu tô de saco cheio no Manchester United, eu quero que esse time vá pra casa do caralho. Quero que o Rubem Amorim e o Naná vão tudo pra casa do caralho. Quero que o Naná morra. Eu acho que eu vou... Putz, você não pode fazer esse tipo de palavra no YouTube, né, cara? Se lasca. Rapaziada, muito obrigado. Hoje é segunda-feira. Se você for ver amanhã, beleza. Mas boa semana. Vamos aí, ó. Vamos Manchester United.